the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. Someday, God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion hill. Someday, beyond the reach of mortal ken, someday, God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to close, all these little wheels turning. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hill. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up. There, every tree will be afire. The angels of God, the fire and chariot, are to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to come. That's right. I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low. Get down low. Sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. The Lord Jesus, the blessed driver of this chariot, the pilot over the old ship of Zion, the boat of life, moving down through the building, speaking,
His presence is here. The very Holy Spirit that raised Him from the grave is here. Frankly, there's nobody in here that I know anything about right this present time of being sick, but this boy sitting here, I know him. Francamente, não há ninguém aqui que eu conheça nada nesta hora presente de estar doente, senão esse rapaz assentado aqui eu conheço. I prayed for him many times. I can't think of his name, but he's from down in Kentucky. Eu tenho orado por ele muitas vezes. Eu não consigo lembrar o seu nome, mas ele é de Kentucky. He writes to me all the time, personal friend of Brother and Sister Woods, and then comes up there. Ele sempre me escreve, amigo pessoal do irmão e irmã Wood, e eles vêm dali. And he's attended the meeting for a long, long time. E ele está frequentando as reuniões por muito tempo. That's the only person that I know. É a única pessoa que eu conheço. Brother Dow, as far as I know, is all right, or he wouldn't be sitting here. He was very sick the other day, and the Lord healed him. Agora, irmão Dalt, tanto quanto eu saiba, está tudo correto, ou ele não estaria sentado aqui. Ele estava muito doente outro dia, e o Senhor o curou. I don't know this person. Eu não conheço esta pessoa. I don't know who it is has these crutches here. Maybe that person in the chair. I don't know. Eu não sei quem é que tem estas muletas aqui. Talvez a pessoa esteja aqui, eu não sei. And I know lots of you, but God in heaven knows at this time I don't know what you want. E eu conheço muitos de vocês, mas Deus no céu sabe nesta hora. Eu não sei o que vocês querem. I have no idea. Não tenho a mínima ideia. It's kind of hard here in the tabernacle because, see, I know a lot of people. É uma coisa difícil aqui no tabernáculo, pois vejam, eu conheço muitas pessoas. Now here's what it is. When you come to a place. Agora aqui está o que é isto. Quando vocês vêm a um lugar. Now I come here sometimes and I say, all right, we'll give everybody a prayer card and line them up. Come up on the platform. Agora, eu algumas vezes venho aqui e eu digo, muito bem, nós daremos um cartão de oração a todos e os colocaremos em fila sobre a plataforma. Somebody will go away. Now, friends, I'm going to open up my heart and tell you something. Alguém irá para longe, agora você não pode. Agora, amigos, eu vou abrir meu coração e dizer-lhe alguma coisa. You can't hide that. Você não pode esconder isto. Just what you're thinking, I know it. That's right. Simplesmente o que você está pensando, eu sei disto, está correto. I know what you're thinking. See? Eu sei o que vocês estão pensando, veem? Boa noite com Jesus a todos nossos irmãos. A escritura desta noite, Evangelho segundo São João, capítulo 5, dos versículos 28 e 29. Que segurança sou de Jesus?
Aleluia. Glória a Deus. O primeiro hino falou de alma, o segundo também, falando de alma. Alma abatida. Glória a Deus. Graças a Deus por todas as Boa noite com Jesus, irmãos. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Temos essa pedra de ajuda. A irmã Eva Helena comunica que ficará ausente dos cultos por 20 dias, por motivo de viagem e pede oração. Seu nome já fica incluído nesses pedidos de oração. O cooperador irmão José de Jesus e família comunicam ao pastor Jonas Pimentel e igreja que estarão ausentes dos cultos no final de semana, por motivo de viagem e pede oração. O cooperador irmão Wilson Francisco e família comunicam ao pastor Jonas Pimentel e igreja que estarão ausentes dos cultos de hoje até a próxima segunda-feira, por motivo de viagem e pede oração. Vamos orar por esses pedidos de oração com o evangelista Otávio Machado. E se você tem um pedido, não colocou o nome nessa lista, apresente a Deus agora, através do levantar de suas mãos.
vamos interceder a favor de Jéssica Dias, Mateus Dias, Bete Teodório, Aparecida Teodório, Maria Aparecida Bueno, Aloísa Alves de Almeida, Zuleide Carvalho de Pina, Eliete Silva, Maria Badia de Souza, Nadir Maria Alves, Ana Maria da Silva, Altamir Rocha Leite, e por viagem, Carlos Davi Gomes da Silva, Guilherme Augusto, Gervasi Tavares e família, Vitória Paiva. Oremos. Senhor Jesus Cristo, um dia na cruz do Calvário, o Senhor venceu tudo por nós, Senhor. Ó Senhor, aquele dia o Senhor derrotou a Satanás e nos deu condição para estar na Tua presença, pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Senhor, aquele dia o Senhor nos deu condição, naquele dia o Senhor nos comissionou para olhar, Senhor, pelos enfermos e dizer: ó Senhor Jesus, cura todas as enfermidades que há sobre a face desta terra. Não porque nós somos bons, não porque nós somos grandes, não porque nós somos bonitos, não porque nós somos qualquer coisa assim, mas pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário, nos dá o direito nesta hora de dizer: ó Senhor Jesus Cristo, cura toda enfermidade que há no nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. E os nossos irmãos que estão indo viajar, que eles tenham uma viagem pacífica na ida, e desde já que a volta deles sejam ricamente abençoados, e que possa vir, Senhor, de lá para cá somente coisas boas, e que todo espírito maligno e seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Por Ele conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Chegou mais um pedido aqui agora, pedido por viagem, Leandro Bueno Chaves e família. Oremos. Senhor Deus, está diante de Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que esta viagem seja guardada, protegida pelo anjo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir um hino cantado pela irmã Adriana Helena. Por que tomou a cruz? Prenderam Cristo e Ele a cruz carregou, porque tomou a cruz.
Todos zombaram com fúria altivez, porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti, tomou a cruz por mim, por ti. Graças a Deus. Que o Senhor continua te abençoando, irmã Adriana Helena. Porque tomou a cruz, foi por mim e por ti. Ele foi nosso carregador de pecados. E nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos e todas as igrejas que estão conosco através da internet. Igrejas no estado da Bahia, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Salvador e Tinga, em Goiás, Recanto da Fé, Inhumas, Lusiânia, Mineiros, Nazário, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. No Mato Grosso, Alto Araguaia, Banco Safra, Brasnorte, Canarana e Primavera do Leste. Na Paraíba, João Pessoa e Salgado de São Félix. No Paraná, Chácara Esperança. No Rio de Janeiro, Itaquaí. No Rio Grande do Norte, Natal. No Rio Grande do Sul, Gravataí, Mormaço e Trindade do Sul. Em Santa Catarina, Brusque. Em São Paulo, Mococa, Sorocaba e Sumaré. Nos Estados Unidos, Salete Santos e Ana Maria Cunha. Um total de 1.411 conexões até às 19h22, sendo 27 igrejas, aproximadamente 2.780 pessoas assistindo e sendo abençoado conosco. Vamos dizer a eles: Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. E a escritura desta noite é São João, capítulo 5, versículo 28 e 29. É a mensagem de número 22 da série Corpus Terreno, Corpus Celestial e Corpus Glorificado. Agora, com o som do hino Somente Crê, vamos ser abençoados. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite, meus ouvintes, meus irmãos. Com Jesus. A noite só pode ser boa com Jesus. Jesus nos guardando. Estamos na marcha da vitória. Sempre lembrando de Abraão, da sua marcha da vitória durante toda a sua vida.
Eu quero que todos vocês, todos os irmãos, tenham saúde. E a palavra traz saúde. É muito bom saber que vocês estão nos ouvindo reverentemente, porquanto não é a nossa palavra, mas sim a palavra de Deus. Nós vamos ler onde foi anunciado São João, Evangelho segundo São João, capítulo 5, a partir do verso 28, aliás, 28 e 29. Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Nós entregamos mais uma vez este momento nas tuas mãos, Senhor. Perdoa o teu indigno servo, mas que está lutando com o que tem, contando sempre com a unção do Senhor, a bênção de Deus. E eu peço o Senhor abençoar a minha irmã, que completa amanhã 87 anos. Jesus te recompensa por tudo que, além de irmã, fizeste por mim. E faz até hoje, orando, que Deus te recompense com toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim pedimos por todos, para os bebês, dos bebês até o mais velho, ou os mais velhos. O povo de Deus é zelado por Deus. A hora difícil, muito difícil, não resta dúvida. Mas nós temos um encorajamento especial, que é a mensagem revelada em nome de Jesus Cristo. Pedimos e agradecemos. Amém. Assentai-vos. São João, capítulo 5, verso 28 e 29. O profeta diz: não é o arrebatamento, porque somente os mortos em Cristo levantarão das sepulturas. Aquele tempo irão em companhia da noiva que ainda está na terra. Bom, isso clareia muito, porque Jesus está se referindo de que ambos se ressuscitam, serão ressuscitados.
os que fizeram o bem para a vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Isto é ao mesmo tempo. Então, isso fica bem claro. É muito bom você entender o porquê de você estar lutando, revestido do espírito desta mensagem. Isso alimenta o espírito, o corpo e a alma. É uma dádiva, é um cuidado de Deus para com a sua noiva. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É tão claro, não é? A coisa, depois de revelada, ela fica simples. É um mistério para o mundo. Tirando o véu, Apocalipse quer dizer tirando o véu. É uma obra que é feita, uma escultura famosa, de um escultor famoso. Então tem aqueles convidados especiais para assistir à retirada do véu, daquilo que encobre a obra, o objeto. Então, tirando o véu, isso fica nítido, claro, visto. É isso que Jesus fez, tem feito, através da mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Nós damos graças a Deus. Isto especialmente porque sabemos que não merecemos. Não é por mérito próprio, mas é por eleição. Eu diria nesse instante que a gente está lutando, pregando há quantos anos, e outros companheiros lutando, estão de mãos dadas com o ministério da noiva no Brasil. Mas não é lutando para fazer eleitos. Não. Deve-se notar isso. Vou aplicar o eu. Eu não estou lutando para fazer quem quer que seja ser eleito. Nós estamos lutando para alimentar os eleitos. É para chamar os eleitos.
não para fazer eleitos. Quem faz eleitos é somente Deus antes da fundação do mundo. Isso é mais do que bonito. Isso é profundo. E alimenta, volto a dizer, o espírito, o corpo e a alma. A gente tem que... Eu ouvi hoje, pregando no programa de rádio, que você não pode baixar ao nível daqueles que estão em contenda, querendo te enredar. Então você tem que perceber assim, pelo Espírito, eu vou me calar. Porque isso é um espírito querendo me enredar. Então o profeta nos mostrou aquilo. Você não pode baixar o nível daqueles que estão pelejando contra. Esse é um ministério, é uma posição, é uma condição terrível. Pelejar contra, recalcitrar contra os aguilhões, conforme São Paulo afirma. Então, veja, o Senhor descerá do céu. Isso está em pleno acontecimento, gente. Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós temos uma nuvem que foi formada por 7 anjos. E o 7º é o maior. Isso faz parte da vinda de Jesus Cristo. Isso faz parte do arrebatamento. Não vamos nos prender a um ismo da nuvem, porque nós sabemos o que significa aquilo. É muito bom, é coisa fora do comum e se torna simples depois que a gente pode ver isto. É a manifestação de Deus em sua vida, é a manifestação na vida de Deus, na vida do Elias. Veja, que ministério tremendo, tríplice. Ministério de Elias na sua 4ª manifestação. Ministério do Filho do Homem. O que significa o Filho do Homem na terra? Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias, assim será na vinda do Filho do Homem. Construíam, edificavam, casavam-se, davam-se em casamento. E paralelamente temos São Lucas capítulo 17, verso 29 e 30. Jesus mostrando também esse sinal tremendo que é o sodomismo. Sodoma, como foi nos dias de Sodoma. Quem não sabe, que tem conhecimento da Bíblia, que não sabe que nós estamos vivendo
nos dias de Sodoma. Mas graças a Deus que existe um tipo na Bíblia, sempre chega lá, não é? É Abraão. Ló, como um crente natural, estava lá em Sodoma, tentando salvar Sodoma. Abraão não foi lá. Abraão não estava lá. Você, eleito de Deus, dos pequenos até os maiores, dos mais novos até os mais velhos, guardem isso, você não está em Sodoma. Isso deve te levar a ficar animado, confortado, encorajado, diante das enfermidades, dos problemas. A Bíblia está cumprindo agora mesmo. Ela não vai cumprir ainda algum tempo, que ninguém sabe. Como estudam e tiram conclusões escatológicas das últimas coisas, mas tudo para o futuro. É o passado, glória a Deus. O futuro, glória a Deus. Mas o presente, isto é falso profeta. O presente é alarido, é voz de arcanjo, é trombeta de Deus. E o que falta é aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro. E Paulo disse lá em Coríntios 15, e nós os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos com aqueles que foram ressuscitados. Ora, você merece isto. Você merece ouvir isto. Para tanto você ligou o seu aparelho, para tanto você dedica sua reverência, dedica sua atenção. Morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Qual o Deus que pode fazer isto, a não ser o Deus de Abraão? Que o transformou. É o Deus que chamou a Lázaro depois de 4 dias. Isso aqui é o penhor. A ressurreição de Lázaro. Depois de 4 dias sepultado. Preste atenção. É inconveniente dizer isto aqui agora, mas pense num cadáver há 4 dias na sepultura. Seguramente tinha morrido há 5 dias. Pense nesse estado. Lázaro, sai para fora. Que penhor! Se ele chamou o Lázaro levantou, assim também todos que morreram em Cristo serão levantados.
Eu gosto disso. Para mim o tempo é curto. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porém, diz em São João 5, 28, 29, o que acabamos de ler, que todos vão sair da sepultura. Esta é a mesma ressurreição de que se fala em Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Aquela lá, onde os mortos são levados perante o Senhor e julgados segundo suas obras, e todos cujos nomes não estiveram no livro da vida do Cordeiro, são lançados no lago de fogo. Na hora de se encarar o trono branco, espera aí, irmã, irmão, moça, rapaz, menino, menina, pega a sua Bíblia e leia aos Hebreus capítulo 12. Vai lendo, vai lendo. E você vai dizer assim: eu não sou uma bastarda. Eu não sou um bastardo porque eu aceito a disciplina. Eu aceito a mensagem de Paulo. Aceito a mensagem de Elias. Eu aceito as escrituras a respeito da mulher. As escrituras a respeito do homem. Ela é pronta para corrigir, redarguir, exortar e também de consolar, começando que o Espírito Santo é o Paráclito, é o Consolador. Então você vê aí em Hebreus 12, que o Evangelho que não disciplina, que não corrige, não se importa com os corpos, é para bastardos. Onde os mortos são levados perante o Senhor e julgados segundo as suas obras, ó Deus. Apocalipse 20, 11. Vai lendo. E todos cujos nomes não estiveram no livro. Ora, o seu nome não foi posto lá o dia que você foi batizado, o dia que você levantou sua mão, que você foi no altar. Não. Se você creu, se você aceitou, é porque ele estava lá, seu nome, desde antes da fundação do mundo. Então deixa toda a contenda, domina a natureza. Ora, o homem domina o leão, domina o elefante, domina o mar, a terra, as matas, e não pode dominar a si próprio. Agora, enfrentamos a pergunta quanto ao porquê deles receberem a vida eterna no julgamento, desde que as epístolas parecem conclusivamente salientar que a pessoa tem de passar ou tem de possuir o Espírito de Cristo,
ou então perecer. Embora pareça assim, não devemos deixar de dar crédito às palavras de Jesus, que mais especialmente anunciam que há alguns encontrados no livro da vida, que ou receberão a vida eterna antes da ressurreição, ou depois dela. Paulo não se esquiva desta verdade, porque ele muito claramente diz em Filipenses capítulo 3, verso 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, esta declaração é muito específica. Todos nós sabemos que todos estaremos numa ressurreição, quer queiramos ou não, todos estaremos. Pode deixar, o ateu vai estar na ressurreição, o incrédulo vai estar na ressurreição. Mas para que fim? Todos seremos ressuscitados. Assim Paulo dificilmente podia dizer: se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. A verdade da matéria é, ele não está dizendo isto. A leitura literal é: se de alguma maneira eu posso chegar fora da ressurreição dos mortos. Isto não é chegar à segunda ressurreição, ou à ressurreição geral, mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito: bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. É o milênio. O mundo está lutando por uns anozinhos, 80 anos, 70 anos, para dizer: eu venci na vida, meu filho venceu na vida. Que isso? 1000 anos ainda é tempo, mas 1000 anos é tempo, sim, passa. A eternidade. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Quem ressuscitar na primeira ressurreição nunca mais, nunca, jamais enfrentará a morte. Mas os ímpios, os incrédulos, os falsários do Evangelho vão provar a segunda morte. Esta é ao fim dos 1000 anos, quando todo o resto dos mortos viverá de novo. Aí sim, passou o milênio, todos os mortos, quem está no milênio já ressuscitou. Todos os mortos. Este é o fim dos 1000 anos.
quando o resto dos mortos viverá de novo. Haverá naquele dia aqueles que irão para a vida eterna, que é a segunda salvação. Não? Eles não pertencem à noiva, mas irão para a vida eterna. E aqueles que serão lançados na segunda morte. E aí então é o lago de fogo. Depois de Gog e Magog, aí Apocalipse 20, o próprio diabo será lançado no lago de fogo, com seus anjos, com aqueles que o serviram. Ora, não precisamos fazer conjecturas quanto àqueles que na segunda ressurreição receberão a vida. Não tem que fazer. É-nos dito que será dada a eles na base de que tenham sido bons. Olha aqui, isso aqui precisa ser marcado. É-nos dito que será dada a eles na base de que tenham sido bons. Vou voltar. Eles ressuscitam na segunda ressurreição e eles vão ter vida eterna, e isso é dado à base de que tenham sido bons aos irmãos, bons para com os eleitos, bons para com Israel. Aqueles que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão tratados desta maneira por causa de seu maltrato aos irmãos. Não maltrate um irmão. Cuidado dentro da igreja. Cuidado, se você vê um irmão errado, uma irmã, cuidado. E por que, por razão, vai maltratar um irmão comprado pelo mesmo sangue que você foi? É isso verdade? A gente fica recompensado em poder passar essas verdades para esse povo de fé. Aqueles que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão tratados desta maneira por causa de seu maltrato aos irmãos. Eles não souberam dar um copo d'água aos pequeninos. Mas antes acusação, difamação. Que tal ministro, pastor que prega o arrebatamento difamando? Que tal? Desde que esta é a palavra de Deus, nós simplesmente a aceitamos. Você aceita? Você aceitou? Tudo que eu posso fazer é isto a meu favor, é aceitar. Senhor, esta é a verdade. Eu creio. Quando ele, o profeta, estava na casa da irmã Hatmuser, que ele contou sobre os esquilos pela palavra falada, que foram criados pela palavra falada, ela, que era caladinha, disse: irmão Brana, isso não é menos do que a verdade. Isso é a pura verdade na nossa linguagem. E naquele instante o poder de Deus caiu.
E ela obteve a salvação dos seus 2 filhos. Desde que esta é a palavra de Deus, nós simplesmente a aceitamos. Isto é verdade. Você fala aí no seu coração. Isto é verdade, Senhor. E você pede então o que você é inspirado a pedir. É um filho, é uma filha, é um marido, é uma esposa. Se você é inspirado a pedir, porque você aceitou esta verdade. Não um conto de carunchinha, não um pensamento teológico. Eu aceito, Senhor. Não há argumento aqui simplesmente, não há argumento aqui, simplesmente uma declaração do fato. Não há argumento. É a declaração do fato. Para maior esclarecimento, notem especificamente as palavras de Mateus 25, 31 e 46. Não está dito que um pastor está literalmente... É Mateus 25, 31, 46. Para você ler. Não está dito que um pastor está literalmente separando ovelhas de bodes, mas é como um pastor separando ovelhas de bodes. Não há ovelhas nesta área específica de tempo. Julgamento do trono branco. As ovelhas estão em seu aprisco. Elas ouviram sua voz. Você ouviu a voz de Deus. Você ouviu a voz do profeta. As ovelhas estão no seu aprisco. Elas ouviram sua voz. Palavra. O profeta põe entre parênteses. Palavra é a sua voz. E elas o seguem. Elas já têm vida eterna e não podem entrar em julgamento. Ela não está, vai ser separada de bode naquela hora. Ela já foi separada. Abraão já estava separado. Agora o justo Ló não estava. Mas estes não têm vida eterna, os bodes, e eles estão no julgamento. Ó, irmãos, que Deus continue alimentando, sustentando, dando fé simples nesta revelação. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus. Aí onde você está, dá glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, todos podem ser abençoados, curados, libertados por esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados.
podei vos assentar. Mais uma vez nós fomos abençoados, né, pela palavra. Tem um aviso aqui, a irmã Maria do Socorro, Neiva Macedo, comunica que está ausente dos cultos da semana por motivo de saúde. Que Deus te abençoe, irmã Maria, e te dê saúde. Amanhã, 8 horas da manhã, transmissão de uma reunião de oração, e às 16h30, culto com os evangelistas, podendo ter a presença dos irmãos, aqueles que desejarem, né, amanhã a partir das 16h30. E às 18 horas, transmissão de uma mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves, e domingo estaremos aqui de volta para a escola dominical. Despeço um do outro, dizendo Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir.